Nada, vamos lá. Madá, eu vou te chamar, mas alguém me mata se eu não falar do aniversário, dia 23, de um grande amigo. Esse realmente é um grande amigo que o trabalho, você é uma pessoa do trabalho, a gente não pode esquecer das pessoas que continuam nossos amigos no trabalho, né, Madá? Eu quero mandar um parabéns para o Paulo de Abreu Lima. Assim, na data do meu aniversário, ele me liga há uns 20 anos já, que a gente não trabalha mais junto, e eu, todo dia 23, eu ligo para ele para desejar parabéns. É isso aí, Paulão. Então, aguarde meu telefonema de onde eu estiver no dia 23. Mara, seja bem-vinda. Boa noite, seu Gilberto. Tudo bem? Tudo bom. Então tá ótimo. Então vamos acelerar aqui o nosso passo, né? Porque hoje tem muita conversa. O papo hoje está em alta, em alta. E rapidamente aqui, queria pedir uma gentileza para você que já está ligado aqui no Papo em Alta comigo, Madalena Carvalho. Pega o link desse programa, compartilha com pelo menos 5 amigos agora e já deixa o seu like aqui, porque hoje a conversa vai ser sensacional. Quero reforçar também, Giba, o meu beijo para o Davi, que inclusive eu já entrevistei o Davi, que faz aniversário hoje, o nosso vitrineiro, né? Um beijo para minha cunhada Ana Maria, que está fazendo aniversário hoje, é mais uma virginiana, tenho muitos virginianos que eu amo demais, né, seu Gilberto? É muito virginiano na minha vida. E só quero dar um recado antes de chamar o Luiz, que no próximo programa estaria aqui, na próxima quinta, o Caio Ota, junto com 2 meninas para falar da cota feminina e dos caminhoneiros surdos do Brasil, ia ter uma entrevista bem bacana, mas ele teve um problema, então, na próxima quinta ainda não temos uma pessoa definida. Provavelmente, ou será uma pessoa da área política, ou uma pessoa para falar de LGPD, estou aí confirmando. Mas agora eu quero chamar o meu convidado super mega especial de hoje, que é o Luiz Tibiriçá. Vem, Luiz, bater um papo comigo. Boa noite, Madá. Boa noite, Giba. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito prazer. Luiz, nós queremos dizer que estamos bastante honrados com a sua presença e nós é que agradecemos por você ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje, nessa noite, batendo um papo com a gente. E antes de passar a palavra para você, quero que você se apresente, eu queria só contar como é que tudo surgiu aqui, né? Como é que essa história surgiu. Normalmente, até para você que não conhece os bastidores aqui do Papo em Alta, quando eu convido uma pessoa, eu faço um bate-papo para ver o que a gente vai conversar, vai falar. E o Luiz, eu estava pensando que eu ia falar sobre negócios com ele. Só que ele me contou uma história, e quando ele contou a história, os meus olhos começaram a ficar lacrimejados, eu me emocionei, falei, não, para tudo. Então, é essa história que nós vamos contar, e o episódio de hoje, então, batizado de A História de Francisco. Então, eu quero passar 10 segundinhos a palavra inicial para o Luiz, para ele se apresentar, aí depois a gente emenda o nosso papo. Tá, eu só vou me ater aqui como o pai do Francisco hoje, tá? Quem quiser me conhecer, tem um link abaixo aí, é só entrar, que me conhece tanto de âmbito pessoal como profissional. E o que eu quero dizer assim, é impressionante como o astral ele comunha e reúne pessoas com a mesma intenção, e como eu estava falando antes até nos bastidores, é impressionante as datas, né? A data da árvore e a data que se fala também das pessoas com deficiência. A árvore, para mim, eu fui entender depois dos meus 5 pontos alguma coisa, que a árvore, ela na realidade é uma estrutura onde você pode pensar como a vida mesmo, né? Então, o nosso papo todo aqui começa com um bom terreno. Esse terreno fértil, onde eu plantei a semente, eu já venho pensando nesse terreno e tratando ele desde a minha adolescência, que é ser pai.
E dentro dessa questão de ser pai, eu comecei a mentalizar isso aí lá atrás. Imaginava um filho, família, fazendo tudo que a gente tem que fazer, né? E surgiu o Fran nesse contexto todo. Eu acredito. Pode falar, Ana. Eu sei não vou longe aqui. Eu só quero que vamos devagarzinho, porque eu quero que a coisa aconteça para as pessoas ficarem aqui conectadas com a gente. Tá. Você já falou uma coisa muito importante, inclusive eu ia até seria a primeira pergunta, né? Você está comparando toda essa questão, fazendo uma analogia com a árvore e o Exatamente. seu desejo de ser pai. Uhum. E você hoje tem uma criança adotada, certo? Sim. Que é o Francisco. Uhum. Você, em que momento você começou a pensar em adoção? Porque você tinha esse desejo, então, né, de ser pai. Mas Exatamente. em que momento da sua vida, ou simplesmente surgiu a oportunidade? Eu quero que a gente possa ir falando devagarzinho, antes de chegar na história propriamente, mas para a gente ir buscando, né, da onde que está vindo essa questão. Tá. Eu vou continuar na analogia da árvore. Esse terreno eu não plantei sozinho. Eu tive a ajuda da minha esposa, que tem a mesma visão de ser mãe. Sim. Então esse plantio ficou fácil, porque desde a concepção do terreno, ou seja, juntamos para montar para fertilizar esse terreno, a gente sempre quis um filho um biológico e um outro do coração. Isso já foi um acordo desde o início. Eu acredito que os casais, eles têm que, no início, quando quiser ter filhos, eu acho que eles têm que, de repente, avançar até mais, entender se só o biológico seria uma meta para eles, ou o que eles queriam. Porque quando a gente se juntou, a gente, desde o início, queríamos sempre o nosso biológico e o adotivo. Por causa do destino que nos impôs, tentamos ter o nosso biológico, mas como sempre foi um outro fator que era a adoção, aí caminhamos essa jornada para a adoção. Mas a adoção, Mada, é uma questão muito muito particular de cada um, né? Eu acho que para você entrar nesse terreno, você realmente tem que estar querendo paternar ou maternar, sabe? E também enfrentar coisas que, de repente, a sociedade tem como estereotipos de mas ele não é teu sangue. Será que é aquele sangue ruim? Será que é isso? Será que é aquilo? E porque ainda existe isso, infelizmente, né? Sim. Então, a tua mente tem que estar blindada em relação a isso. Seja um parente próximo, seja um amigo, seja alguma opinião que esteja muito próximo do teu ciclo. E a partir do momento que você não ouve isso e segue teu coração, porque assim, ter filho é seguir coração, não é ter por ter, né? É aquilo lá, você pega a sementinha, planta num bom terreno e cuida dela para começar a estruturar a tua árvore. Ter um bom tronco, começar os galhos crescerem, ter a folhagem, ter os frutos. Então, você tem que estar muito bem, saber muito o que você quer em relação à adoção, né? Você está falando coisas tão assim impressionantes, né? Você falou da questão que sempre também houve o desejo do biológico e do filho de coração. Exatamente. Não é que não posso ter o biológico, então vou pensar no outro. Não, já era uma decisão, os dois, né? Exatamente. Sentido, né? Então, isso é muito bacana. Só para ilustrar aqui, eu morei em Brasília de 2011 a 2015. E, num determinado momento, eu pensei em adoção e entrei num site lá, que era específico de Brasília, não me lembro nem qual foi, e fiz uma pesquisa rápida. Eu fiquei impressionada com o número de crianças em situação de adoção, mas que até o próprio site disse sim, que tinham poucas condições de ser adotadas. Porque ou era deficiente, e hoje nós estamos nesse dia, né? Ou era deficiente, ou já era mais ou menos grandinho, né? Passava dos 7 anos. Eu me lembro até que eu li o caso de uma menina que tinha 15 anos.
Só para resumir rapidinho, eu passei a noite chorando, porque eu fui fazer isso de madrugada. Eu passei a madrugada chorando, porque infelizmente nós aqui no Brasil ainda temos muitas crianças que estão aí precisando de um coração amoroso, que acolha com amor, né? Mas aí voltando na tua história, Luiz, pensando nessa toda essa questão aí, o biológico chegou no momento em que vocês não podiam ter. Exatamente. E aí ficou mais forte a questão da adoção. Na realidade, o biológico, ele chegou num ponto que não queria porque assim, você sofre demais, né? Porque dependendo muito da vontade que você tem, você vê as coisas indo e não concretizando, tá? Para não falar em outras palavras, elas não vingavam, entendeu? Então, foram várias tentativas e várias frustrações, mas assim, a nossa maturidade em relação a tudo isso, e encarar, falar, não, tá, aconteceu de novo, vamos tentar mais uma vez, né? A gente estipulou um limite para isso, né? Porque assim, tanto o homem, mas mais a mulher que sofre demais. Sim. Porque a gente tentou fertilização in vitro e por aí foi, entendeu? Então é muito remédio, muita coisa. E a gente falou, não, agora a gente vai para a opção que a gente tinha, os outros 50%. E surgiu. E assim, a partir do momento que você tem no coração a vontade de paternar ou maternar, não importa a cor, a raça, sei lá, como que você quer caracterizar um ser que vai viver do teu lado. Por quê? A tua vontade tem que ser maior. Então, no meu coração sempre foi assim, bom, que seja, nem que seja um oriental. Se ele me reconhecer como pai, eu vou reconhecer 1000% ele como filho. Não tem problema nenhum. Mas é aquela coisa, né? E foi indo. Tentamos adotar por São Paulo. Tem essa burocracia toda, né? Você tem que ter todo um contexto de acompanhamento, você tem que ter habilitação para poder entrar no processo. E é uma jornada, né, Luiz? É uma jornada. E então a gente optou fazer pelo Rio, que era mais curto. Só que para isso morávamos em São Paulo, né? Aí tínhamos que sair de São Paulo e ir para o Rio toda quarta-feira. Então eram 12 horas, 6 de ida e 6 de volta, né? De carro para poder chegar na reunião de pais, ficar meia hora, falar oi, tudo bem, fazer uma palestra e voltar. Mas assim, a vontade era maior. Então, a partir do momento que você encara essa jornada de uma forma suave, uma forma que tá divertido, sabe? Você tem que prazerosa, brincar. Né? Exatamente. Na vida, você não pode levar nada a ferro e fogo. Você tem que amar o que você está fazendo, você tem que amar o teu processo. Não adianta se antecipar, querer ver o objetivo final funcionando, mas se você não for pedacinho por pedacinho olhar teu caminho, nossa, eu caminhei até aqui. Eu caminhei mais um pouquinho. E dar risada de tudo isso, você não chega a lugar nenhum. O teu objetivo ele se torna um fardo. Então, para a gente, o processo era divertido. Então, na nossa cabeça era, vamos para o Rio comer um pastel, tipo umas brincadeiras assim, entendeu? Porque era... E a gente entrou nesse processo. E ele veio, assim, depois que a gente conseguiu a habilitação, ele veio muito rápido para a gente, né? Durante esse período, então, você ia até o Rio dentro de uma possibilidade de conhecer uma criança para adoção. Era o período da habilitação, que você tem que ter um período, que foram 4 meses fazendo isso, e depois você tem o período de escolha, adaptação, você tem que visitar, você tem que ir nos orfanatos, você tem que olhar, entendeu? E esse processo todo, até chegar no Francisco, demorou quantas viagens, quanto tempo? Madame, não tenho nem ideia, sabe? Foi uma coisa que a gente não ficou calculando. Mas foi um tempo mais ou menos considerável.
Foram 4 meses de, assim, pense 4 meses, toda quarta-feira tem que viajar. Era isso. Aquela ansiedade, aquela busca, né? Exatamente. E agora, então, comentar. E como que surgiu, então, o Francisco na vida de vocês? Como é o nome da sua esposa? Desculpa. Denise. Denise. Isso. Como chegou o Francisco até o Luiz e até a Denise? Bom, o Francisco chegou, estávamos nesse processo, né? Aí conseguimos ser habilitados nesse período de 4 meses. O que aconteceu? A pessoa que estava tomando conta assim, a desembargadora que fazia o processo de adoção lá no Rio, ela tinha uns eventos que elas faziam. E como a gente trabalhava com evento, a gente participou dos eventos assim, mas para ajudar. E numa dessas viagens do evento, a gente tinha sacola, tinha coisas que a gente poderia doar para o evento. A gente colocava tudo dentro do carro, enchia o carro e ia embora e levava para o evento. Uhum. E numa dessas a gente conheceu a juíza nesse período. Mas só que nós não sabíamos que ela era a juíza que fazia, o carimbava e mandava em tudo, né? E a gente contou no nosso desejo, que nem eu estou contando aqui, e dentro desse contexto ela se interessou e falou, nossa, mas gostei de vocês, tá bom. Depois e continuamos fazendo os eventos e tudo mais. E com isso ela se tornou uma amiga nossa, assim, como se dizer, ela gostou tanto da gente que ela se tornou uma amiga, uma admiradora, assim, de longe, né? Então ela estava fazendo umas coisas de longe, tipo, eu vou ver se tem alguns... Aí porque ela perguntou o perfil, o que a gente queria, e ela aprontou com a gente, começou a buscar com a equipe dela, sem falar nada pra gente. Aí um belo dia, a gente estava viajando, alguma coisa assim, ela estava na Patagônia, você vê. Aí ela ligou do celular, mandou uma mensagem para Denise, falou, ó, tem um menino negro, um africano, 3 para 4 anos, está num abrigo, e se vocês não forem visitar ele pode ser deportado, porque ele já estava há 2 anos e meio aqui no Brasil. Nossa. Então tem um período de busca para isso, e se ele não se enquadrasse, eles iriam deportar ele. E o que aconteceu? Ela falou, não, a gente vai. E foi a primeira vez que a gente pegou um avião e foi direto lá para o orfanato. A gente foi voando. Nem pegar 6 horas de Dutra, né? Literalmente a gente foi voando, sabe? Uhum. 40 minutos parecia uma eternidade. Uma eternidade. Então, chegamos lá, nossa, aí foi aquela coisa, né? Trouxeram ele, olhamos assim, nossa, mas 3 anos desse tamanho, grande, né? Aí foi a paixão à primeira vista, sabe, Mar? É aí que acontece. Aí Denise deu um chocolatinho para ele desconfiado. Até então, a gente achava que ele não olhava para a gente por conta da etnia, ou do abandono, aquela coisa toda, né? E com isso ele se aproximou da gente. A gente continuou visitando. E nessas visitas chegou um certo momento que a gente falou, não dá, ele tem que... Vamos ver como ele fica com a gente, né? Aí foi um dia que a gente... Foi até numa época de carnaval, a gente falou, tá, vamos voltar, vamos levar ele para São Paulo e vamos ver o que acontece. Aí trouxemos ele, aí tinha que devolver ele para o abrigo, né? Mas nesse devolver a gente falou, não, ele está aqui, o que dá para fazer? Aí a gente conseguimos uma pessoa responsável lá, uma advogada lá no Rio, fez todo o trâmite de papelada, então a gente trouxe ele, de lá para cá ele está com a gente até hoje, entendeu? E foi bem isso que aconteceu. Mas nesse período todo aí tem algumas histórias aí importantes para a gente contar hoje aqui, né? Quando você falou agora que ele tinha essa timidez, né? Vamos chamar de timidez aqui agora, de não olhar nas pessoas, e vocês ficaram assim, mas será que é porque é o costume, de onde ele veio, ou terá sido o abandono? Ele foi abandonado. Isso, foi. Conta para nós um pouquinho dessa questão do abandono, e como você começou a notar que poderia mudar essa questão dele olhar para vocês. Ele foi abandonado no aeroporto, né? Como eu já tinha dito antes.
E de lá... Mim, não para o pessoal que está assistindo. Exatamente. E de lá ele foi levado direto para um abrigo. E era um abrigo onde tinham crianças com estágio terminal de HIV. Tá? Puxa. Ele estava dentro desse contexto. E o que acontece? E nesse período que a gente pegou ele e ficou com ele, a gente notou que ele não olhava, e ele ficava com estereotipia, tipo, ele não falava, ele ficava com barulhos na boca, sonorização, tipo, ele ficava só, ele não expressava. A gente falou, nossa, mas que estranho, né? E nisso aí a gente começou a levar ele numa fono para poder ver o que a fono falava para a gente, o que seria o diagnóstico. Uhum. Aí a fono cheio, depois de um mês e meio, a fono cheio de dedos com a gente, né? Falou, acho melhor vocês levarem ele para um especialista, porque me parece que ele tem alguma coisa. E nesse meio termo, a gente tentou, na época, porque ela comentou que poderia ser autismo, né? Aí, nesse meio termo, a gente procurou o Dr. Salomão, que era o mais bambambam na época de autismo no Brasil. Não conseguimos clinicar com ele. Uhum. E o que aconteceu? A gente começou a tratar com outra neuro, doutora Valeriana. Ela ministra até algumas coisas nas universidades, na USP, né? Eu não sei se ela está mais lecionando, mas ela virou e falou, nossa, ele tem autismo sim, ela constatou autismo sim, mas o autismo que ela constatou era por trauma, né? Por trauma, por ser abandonado, aquela coisa toda, e ela falou, rasgo meu diploma por conta disso. Então, foi um autismo adquirido, né, que ele teve. Ou seja, então, quando ele nasceu, ele não tinha. Isso em razão disso? Provavelmente não. A gente não... o rasgou o diploma dela. A gente não consegue saber isso porque não tem como, né? Uhum. Já chegou para a gente com mais idade, então não tem como saber. Mas pela ótica dela deve ter sido isso. Exatamente. Tá. Luiz, quando você conheceu ele, você falou que ele tinha de 3 para 4 anos. Quando ele saiu do abrigo, foi ficar aos teus cuidados, não tinha nenhum documento médico, porque 3, 4 aninhos, a criança já fala alguma coisa, né? E aí você está dizendo que ele ainda não falava direito. Quando você pegou ele com 3, 4 aninhos, não tinha nenhum diagnóstico do abrigo, com relação ao autismo, fala, nada? Não. Ele, na realidade, ele veio tão cru, é aquilo que eu te falo da semente, né? Depende de onde você planta no terreno e trata. Eu digo que a gente... o Francisco hoje, ele tem um pouco de mim e um pouco da Denise, tá? Uhum. E a índole dele é os dois juntos. Porque ele tem, lógico, a personalidade dele, né? Mas a gente construiu ele, né? Uhum. A gente reconstruiu ele. Porque quando ele estava com a gente, ele nem sabia fazer fisiologicamente, as necessidades fisiológicas, ele sabia. Uhum. Ele fazia nele mesmo e ficava tudo sujo, entendeu? Quando ele chegou, às vezes eu falo assim, é muito engraçado que para algumas pessoas, pequenos atos como esse, de você ouvir a tua descarga sendo acionada por uma criança dessa, é tão comum, né? Mas para a gente sempre foi uma vitória. Então, assim, quando ele chegou, ele não sabia fazer, não sabia sentar e fazer as necessidades, ele fazia agachado e em lugares que não podia. Aí coloquei uma privadinha, ensinamos ele, até o dia que a Denise ouviu a descarga e falou, nossa, mas... Aí abriu a porta, ele estava dando a descarga sozinho, entendeu? Uhum. Isso foi um dia. O outro dia foi ele também abrindo a boca, as primeiras palavras dele foi bobô. Bobô, que ele queria bobô. A Denise, bobô? Era bolacha. Foi a primeira coisa que ele
falou, assim, que deu para entender. Uhum. Então, foi emocionante porque a gente começou a lapidar ele, né? Uhum. E de lá para cá, quando a gente teve esse diagnóstico da doutora Valeriana, ela falou, Luiz, Denise, a chave cognitiva, ela fecha aos 7 anos. Então, de lá para cá, o que a gente fez? Correu com ele o máximo do que ele pode, né? Até os 7 anos, então foi muita terapia, Você psicólogo. procurou uma terapia alternativa, não foi? Todas. Assim, até tratamento, a gente teve assim, o astral é tão bom com a gente que não tem como não falar, mas assim, a gente ficou 15 dias em Puerto Vallarta, no México, fazendo tratamento com os golfinhos, de sonorização, assim, o sonar. Essa sua parte da história, ela é fantástica. Conta ela com detalhes aí, porque foi a parte que eu até vou avisar para o pessoal, foi a parte que eu chorei, viu? Então, conta para nós aí com detalhes essa... Primeiro que acho que poucas pessoas conhecem, né? Essa questão dos golfinhos no tratamento, que acho que nem pode mais, me parece. Exatamente. Mas aí conta para nós, Luiz. Então, como a gente tem amigos trabalha com alguns, a gente atende alguns destinos, né? A gente tem a oportunidade de fazer amigos dentro desse contexto. Então, tem uma amiga nossa muito bacana, que ela é do México, e ela, na época, ela falou, nossa, tem um tratamento com golfinhos em Puerto Vallarta que é para esquizofrenia, né? Era para um outro tratamento. Aí o que ela fez? Ela fez o link com os terapeutas lá e perguntou se tinha como fazer um tratamento em especial para o Francisco, sendo autista. Uhum. Por quê? O que acontece? Os golfinhos, eles emitem aquele sonar, né? Que eles captam aqueles crustáceos, ou também se conversam através dessa sonorização, né? Mas eles também se reconstroem. Entre eles, quando um dos golfinhos tem um ferimento, eles emitem aquele sonar para cicatrizar. Uhum. E descobriram que nesse íntere aí, você conseguia mexer com esquizofrenia e outros tratamentos mais no cérebro, eles conseguiam reestruturar a pessoa. E montaram um programa de 15 dias para a gente, numa época que o dólar estava... Especificamente para vocês. Isso, exatamente. Foi só para a gente. Uhum. Foi numa época que estava o dólar nos tampão, né? Uhum. E a gente falou, nossa, mas vai ter condição, não vai ter condição? Isso foi em 2016, tinha que largar as empresas e ficar 16, 20 dias fora. Aí a gente falou, não, a gente vai. Larga tudo e é por ele a gente vai. Por ele a gente faz tudo, não tem jeito. E nós fomos assim, chegamos lá, nos primeiros 3 dias, a gente não notou muita diferença, né? Mas no quarto dia, ele parece que a gente entrou em desespero porque ele voltou com as estereotipias, né? Que tinha no começo. Aquele no olhar. Aí, no quarto dia, ele voltou com tudo isso. Aí, nós dois ajoelhamos e falamos, meu Deus, o que aconteceu? Choque para vocês, né? Voltou tudo, né? Só que, aí, tudo bem, vamos continuar. Aí, no quinto dia, o que aconteceu? Ele fez de novo o tratamento, a sessão. Só que na van que estava levando a gente para o hotel, ele começou a cantar do nada. Parecia que ele estava cantando Mozart, alguma coisa assim, no ritmo. Eu falei, o que está acontecendo com esse menino? E o que aconteceu? Do sexto dia para frente, que foram 15, né? Foram 10 sessões, eu acho. E o que acontece? Do sexto dia para frente, ele começou a melhorar. Ou seja, quando eu acabei de perguntar para eles como que fala? Os golfinhos, me parece que desmontaram o Lego e montaram depois do jeito certo. Você entendeu? Olha que lindo, olha que bacana, gente. É uma coisa que até arrepia até agora. Nossa, até hoje. É linda essa história. É fantástica.
E de lá para cá ele voltou, sim, ele voltou outro menino, outra criança, a gente voltou mais feliz. Só que assim, ele conforme vai evoluindo, vai crescendo, vai mudando a estrutura, né? Então, cada fase é de uma forma, sabe? O autismo, cada um tem um estereotipo diferente, mas cada fase é uma forma. Então, a gente tem que sempre respeitar não só a forma dele, mas a evolução dentro desse contexto, entendeu? Uhum. Um tratamento, com acompanhamento. E quando a gente voltou, ele voltou, sim, 100% melhor, tá? Mas dentro daquele contexto que ele tinha, né? De 6 para 7 anos. Então, dali para frente, mudou, que a estrutura muda, a Hoje biologia ele muda. está com quantos anos hoje? Ele está com 16. 16. Muito bom. Por favor, completa o raciocínio. Tá. E o que acontece? Hoje o Francisco, ele é um menino que a gente tenta de todas as formas entender o que ele gosta mais, né? Então a gente tenta, eu acredito que os pais, eles primeiro, assim, um recado para os pais: não encare o filho deficiente como um problema, tá? Tem que encarar como um aprendizado. Senão vocês não vão evoluir, vão se frustrar. Uhum. Porque é muito frustrante você ver que às vezes você consegue alguma coisa e ele retorna, o retrocesso. Existe isso, tá? Então, assim, todo dia é uma batalha, todo dia é um insistir, todo dia é um novo dia. Assim, você aprende todos os dias com ele. Hoje é uma verbalização errada que você tem que corrigir, é um gesto, é um não atravessar. O Francisco, ele não é autônomo, totalmente autônomo, entendeu? Ele precisa de alguém acompanhando ele. Um menino de 16 anos, se for atravessar a rua, ele não sabe atravessar. Por mais que ele olhe, você fala, não, ele aprendeu a atravessar no sinal verde, mas quem falou para aquele ciclista não vir entrar na contramão? Ou aquele carro passar no sinal vermelho? Você entendeu? Porque eles são muito lógicos, eles são muito exatos. Então, ele tem que estar com alguém. Exatamente, ele não é funcional, né? Uhum. Então, é bem isso. E o bacana disso tudo é que a gente aprende, a gente está junto, a gente dá risada. Eu tento colocar ele para remar, ou para fazer exercício, ou para jogar bola. Então, a gente está tentando de várias formas. E recentemente, a minha grande preocupação sempre tá, eu me fui, Denise se foi, e ele vai ficar como? Então, minha luta hoje é entender como que a gente consegue colocar, não só o Francisco, mas outras pessoas, outras crianças no mercado de trabalho ou para sobreviver, tá? Então, eu me uno muito a várias associações que têm esse viés, né, para poder compreender e poder ajudar no que eu tenho, que é o meu conhecimento dentro dessa vivência. E hoje, assim, eu conheço várias pessoas também de mercado, de Bradesco, Itaú, são pais que são zelosos, mas falam assim, Luiz, caramba, eu não sei onde colocar meu filho, porque o mercado de trabalho não absorve ele. E assim, uma das coisas que eu descobri com o Francisco é que ele gosta de modelar. E hoje o Francisco, ele é modelo da agência Vogue, acho que é um dos especiais que tem lá da agência Vogue. Que bacana. E é assim, a gente tem que ficar se reinventando e reinventando tudo para poder encaixar ele e fazer com que ele evolua. Acho que eu fiz bastante essa chamada na questão de vencer os obstáculos, né? Uhum. E quando você fala sobre quando ele estava lá com os golfinhos, né? Que houve aquela regressão. Eu me lembro que você me contou e falou para a sua esposa, onde nós erramos, né? E eu penso que deve ter surgido no coração de vocês assim uma angústia,
por achar que pudesse estar regredindo. E aí, quando Uhum. vê que o menino volta até cantando dentro do carro, acho que é uma alegria transbordante, né? Porque cada evolução, mesmo independente de, acho que para um pai, para uma mãe, cada conquista de um filho é algo Exatamente. maravilhoso, né? Uhum. Independente da circunstância, independente de qualquer coisa. Mas principalmente quando está numa situação como essa, de que veio tão pequena para vocês, com tantas dificuldades. E o que mais me prende nessa mensagem sua, Luiz, é o amor e a dedicação de vocês, né? Embora eu não tive o prazer de conversar com a Denise, mas você contou. Essa questão da dedicação, do amor, é que vence tudo, Exatamente. não é? Uhum. Quando eu contei aqui rapidamente que eu fiquei ali lendo, eram mais de 5.000 crianças que estavam em situação de adoção. Por quê? Porque não tem, muitas vezes, esse coração amoroso que independente se, como você falou, pode ser oriental, pode ser preto, azul, verde, amarelo, pode não, Exatamente. é o amor que vai acolher. Exatamente. Uhum. E aí, como se muitas, infelizmente, muitas pessoas, eu quero loiro de olhos azuis, né? Isso. Uhum. Vai Uhum. se tornando cada vez mais difícil, mas as pessoas, todos querem o quê? O que você e a Denise deu ao Francisco, amor. Uhum. E é o Exatamente. amor que faz isso que você falou também, que a cada fase é uma conquista. Parece tão pequeno, né? Se você que está assistindo a gente aqui, parece tão pequeno, uma descarga. Apertar o negocinho da descarga e fazer um barulho. Mas Uhum. olha que coisa fantástica, você vê que é o progresso, não é o progresso tão somente como um fim, mas é o progresso do amor, Exatamente. é o progresso da insistência do amor, da dedicação. Então, Luiz, eu queria dizer que essa entrevista aqui, e até sabendo que o Francisco é um dos modelos da agência Vogue, que acho que isso também te enche a todos nós de orgulho, de saber que houve esse ultrapassar do obstáculo. Então, eu quero dizer que essa sua mensagem de hoje é uma mensagem inspiradora e que possa inspirar outras pessoas também a simplesmente acolher com amor. O Irã Exatamente. está dizendo que os olhos deles estão marejados, né? Então, o pessoal está comentando aí. Então, é isso. A gente fica realmente com olhos marejados de ver uma história tão linda. E que ele possa, a cada fase, aí, vencer mais e mais ainda. Nós estamos quase encerrando, você viu aí que o nosso diretor já colocou o tempo, e Uhum. você já começou falando, mas eu queria que você terminasse de uma forma até um pouco mais enfática, falando com as pessoas que muitas vezes têm a oportunidade de adotar uma criança, pegando até o meu exemplo, que só em Brasília, naquela época de 2000, acho que deve ter sido 2013 que eu fiz essa pesquisa, tinham mais de 5.000 crianças em situações que jamais poderiam ser adotadas. Isso é dolorido. Então, eu queria que você encerrasse dando um recado para essas pessoas que têm condições de adotar e ficam escolhendo. Mas antes, o Cuca Jorge escreveu o seguinte: descobri que queria adotar depois de velho. Sonhei que adotava uma menina e fiquei triste quando acordei. Mas, Cuca, isso daí não tem idade, né, Luiz? Exatamente. Então, Luiz, o encerramento está com você. Obrigado, Mandar. A ideia de tudo isso que eu quero deixar aqui, sim, eu estou falando com o Luiz lá de trás, o Luiz adolescente, que o sonho dele de ser pai, o coração dele, permaneça não só na forma que ele expressa para as pessoas que têm desejo de ser pai ou mãe, que assim, não importa de onde venha, não importa qual é o perfil, não importa, sabe? Não é seguir a moda. Segue o coração. Se você colocar a intenção e sentir que é o momento, e a criança também tiver ali
com a mesma energia, adota ela, porque aquele é o teu caminho, é a tua missão, sabe? Porque assim, o Francisco chegou para a gente no momento que a gente intensificou essa energia, sabe? Veio do coração. Quando a gente olhou para ele, não olhou por fora, a gente olhou o coração dele. Se bate... tá, mas como que eu sei que eu vou adotar? Meu, coração falou com o coração, já era. Vai em frente que vai dar tudo certo. E assim, não adianta falar, mas como será? Não, caminha. Assim, as pessoas se frustram ou ficam muito angustiadas porque ficam no passado, ou vão para o futuro pensando o que vão fazer da vida, mas tem que viver o presente. Viva o presente de forma alegre, sabe? Encara as coisas, encara junto com a criança, encara o que tiver que encarar, presente, sabe? Dia a dia que vai fazer a diferença. Futuro só a Deus pertence, é isso aí. Muito bom. Eu tive a honra e o prazer de conversar com o Luiz Sibiriçá, pai do Francisco, marido da Denise, que já deu um oi aqui para nós no chat. Denise, um beijo para você, escrevi aí, mas um beijo para você, que a gente possa ter a oportunidade de nos conhecer também. E eu termino aqui com a frase do próprio Luiz, que falou agora: não siga a moda, siga o coração e caminha. Um beijo para você que ficou ligado conosco. Quinta-feira tem mais Papo em Alta. Um beijo para o Francisco também. Beijão, pessoal. Boa semana. Igual.